Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos temas mais fascinantes, contraditórios e, honestamente, mais profundos de toda a experiência humana: a jornada para encontrar um propósito. É um assunto incrível que esbarra ali na biologia pura, cruza a filosofia existencial e acaba desaguando nas correntes espirituais. E o mais interessante é que isso molda literalmente a forma como a realidade é percebida e vivida por todos nós, todos os dias. Vamos lá? Para começar de verdade, é preciso encarar aquela que é, sem dúvida, a pergunta filosófica definitiva. A grande questão que atormenta a sociedade moderna e que martela a cabeça da humanidade desde sempre. Qual é o propósito da vida? O que realmente significa ter uma direção clara? E por que a falta desse norte parece causar tanto, mas tanto sofrimento hoje em dia? O que é super interessante aqui é esse conceito de anomia, que foi muito bem discutido no podcast do Lutz. Essa palavrinha define de forma perfeita e valida muito daquela nossa crise atual de vazio e desconexão. A anomia é basicamente aquele sentimento silencioso e mega angustiante de não pertencer a nada e a ninguém. É aquela conhecida sensação de invisibilidade, que aparece justamente quando falta uma função social ou um significado que ancore a mente na realidade. Então, para a gente navegar por esse labirinto de forma clara, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos centrais. Vamos dar uma olhada na crise de sentido, entender o poder biológico do propósito, mergulhar na perspectiva brilhante do Viktor Frankl, debater o que seria a armadilha do propósito e, no fim das contas, discutir como encontrar o nosso verdadeiro norte. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, a crise de sentido. A grande questão aqui é que a gente vive numa era onde o sucesso material muitas vezes esconde uma desconexão interna que é simplesmente brutal. O ponto de alerta é essa estimativa psicológica de que até 90% das pessoas sofrem para saber exatamente o porquê de acordarem de manhã. Dá para acreditar? Acordar, trabalhar, consumir, dormir. Tudo isso acaba virando um ciclo totalmente no automático, desprovido de uma intenção maior ou de um significado que faça os olhos brilharem de verdade. E o que acontece? O resultado dessa falta de direção acaba gerando um erro clínico e social super comum. Ansiedade e depressão são frequentemente tratadas só como doenças isoladas, quando, na verdade, muitas vezes elas são o sintoma de algo maior. A febre de uma infecção, digamos assim. É como ficar tomando analgésico para o corpo quando a dor real vem da total ausência de um motivo claro para viver. A gente acaba tratando só o sintoma e aquele vazio continua ali, intacto. Partindo agora para o segundo ponto, o poder biológico do propósito. E aqui a coisa fica muito palpável porque os dados clínicos robustos de uma revisão da Cielo mostram algo fantástico. O propósito funciona literalmente como um escudo biológico. Ter um alto nível de propósito na vida reduz significativamente o risco de mortalidade. E mais, cria uma reserva cognitiva que ajuda a proteger e atrasar a progressão da doença de Alzheimer, além de melhorar muito a regulação do sono. Resumindo, o corpo físico prospera pra valer quando a mente tem um destino. E a psicologia valida exatamente isso, através da teoria da definição de objetivos, de Locke e Latham. Eles explicam que as nossas metas funcionam como verdadeiras bússolas internas. Elas dão direção no meio do caos, aumentam muito a nossa resiliência quando os problemas aparecem e ajudam a organizar recursos importantíssimos, como a nossa energia e o nosso tempo, garantindo que nada disso seja desperdiçado na loucura da rotina diária. Isso nos leva ao terceiro ponto, a perspectiva de Viktor Frankl. Quando a gente fala em encontrar luz nos cenários mais sombrios possíveis, a visão do psiquiatra e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl é absolutamente incontornável. O grande ensinamento dele é que mesmo quando arrancam todas as liberdades físicas, a mente humana ainda guarda a liberdade final, que é a capacidade de escolher a própria atitude diante de um sofrimento extremo e incontrolável. Encontrar significado na dor é justamente o que impede que o espírito humano se quebre de vez. Para deixar isso mais claro, o Frankl usava uma metáfora simplesmente genial. Ele comparava o ser humano a uma corda de violão, num conceito chamado de neododinâmica. Basta imaginar. Uma corda muito frouxa não sai som nenhum, certo? Mas se estica excessivamente, ela arrebenta. O ser humano precisa da tensão correta, que é justamente esse esforço contínuo de buscar objetivos significativos. Sem essa tensão em direção ao objetivo, a mente entra em colapso. Mas agora vamos virar o jogo no nosso quarto ponto, a armadilha do propósito. E aqui a gente tem um contraste que é, no mínimo, fascinante. A gente acabou de ver que a ciência diz que o propósito é uma necessidade quase que de sobrevivência, um alicerce da saúde. Mas, de outro lado,
O pensamento espiritual argumenta fortemente que essa exigência incessante por uma missão grandiosa pode ser uma baita armadilha psicológica do nosso ego, que acaba gerando muito mais ansiedade do que paz. O perigo, de fato, mora num apego rígido. Quando se cria a ideia inabalável de ter um propósito divino, o momento presente, que é onde a vida real acontece, acaba sendo desvalorizado em nome de um futuro imaginário. E o que é mais assustador, certezas absolutas já foram usadas historicamente para justificar atrocidades. Aquilo que deveria ser um norte vira uma prisão de certezas psicológicas inquebráveis, ignorando toda a complexidade da simples existência. O contraponto libertador para aliviar essa panela de pressão é pensar que, talvez, a vida simplesmente não precise de um significado para ser maravilhosa. A natureza é vasta, fenomenalmente complexa, e o simples fato de existir, de ter o pulso da vida acontecendo agora mesmo, já é completo. Tirar das costas essa obrigação pesada de salvar o mundo ou de ter uma missão gigante pode de verdade remover um peso psicológico imenso. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto: como encontrar uma direção no meio disso tudo. Entre a necessidade biológica de ter um rumo e as armadilhas do próprio ego, como é que se navega na prática do dia a dia? A melhor saída é ter uma perspectiva bem maleável. A grande sacada é quebrar aquelas missões pesadíssimas de longo prazo e começar a focar no presente. Perguntar qual é o objetivo apenas para o dia de hoje mantém a jornada muito mais leve, permite adaptação ao que é inesperado e evita que a mente fique fritando de angústia sobre o futuro distante. Trazendo essa teoria para atitudes práticas na nossa rotina, algumas pequenas escolhas fazem toda a diferença para construir essa bússola. Escrever uma carta para o próprio eu do futuro é ótimo para clarear as ideias. Garantir que os objetivos de hoje reflitam valores internos reduz bastante a frustração. E o mais poderoso, tirar um pouco o foco do eu e focar no nós, pensando no benefício da comunidade, cria um sentido genuíno e sustentável de pertencimento. E se bater a dúvida de qual direção seguir, olhar para trás revela mapas preciosos. O que faz a mente entrar naquele estado de flow, onde o tempo voa? Qual foi a atitude mais recompensadora já tomada na vida? Como as outras pessoas descrevem o impacto gerado por essas ações? E mais, que dores ou fases difíceis do passado dão vontade de evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema? A verdadeira direção costuma estar escondida exatamente nessas pistas simples. E para encerrar, fica no ar essa provocação que é essencial. É muito comum a gente confundir os acessórios da existência, tipo o emprego, a casa, o status social, com o verdadeiro pulso da vida que rola por trás de tudo isso. Quando esses acessórios falham, o vazio toma conta. A resposta para o paradoxo do propósito talvez seja justamente perceber que antes de tentar abraçar qualquer missão gigante imposta pela mente ou pela sociedade, o maior projeto é, pura e simplesmente, não fechar os olhos para a experiência milagrosa que é estar vivo. Afinal, nós estamos vivendo a vida ou apenas passeando pelo ambiente dela? Continuemos sempre questionando.